47 milhões de dólares acima do teto salarial. Foi com esse pesadelo que o New Orleans Saints começou essa temporada, e a parte mais surpreendente é que isso não é novidade para o time. A cada temporada que passa, o Saints sempre parece estar com a pior situação financeira de toda a NFL, e em 2021 eles chegaram a estourar o teto salarial por mais de 100 milhões de dólares. Mas afinal, como as coisas foram chegar nesse ponto? Para responder essa pergunta, vamos entender exatamente como toda essa bola de neve começou e quais são as opções do time para solucionar esse problema, que já adiantando não será nada fácil. O ano é 2017, o Saints acaba de ter a sua terceira temporada seguida com mais derrotas do que vitórias, e um senso de urgência e certo desespero para tornar o time mais competitivo começa a surgir. O grande motivo disso é o Drew Brees, que além de ser o quarterback titular da equipe, também é considerado um dos melhores jogadores da história, e como ele já tem 38 anos, cada ano sem um elenco decente é uma temporada desperdiçada da sua carreira. E é claro, a janela para conquistar um Super Bowl está ficando cada vez menor. Depois de várias tentativas recentes fracassadas de construir um elenco competitivo, o Saints resolveu mudar completamente a sua abordagem, e a estratégia do time passou a ser o tudo ou nada, e a partir desse momento eles começaram a fechar acordos de maneira agressiva e a renovar com seus principais jogadores sem pensar duas vezes. Para entender como eles conseguiram fazer tudo isso, primeiro precisamos entender um conceito extremamente importante dos contratos da NFL, que é o Void. O Void é uma espécie de ano falso no contrato. Com ele é possível adicionar um ano a mais no contrato de um jogador para distribuir o bônus de assinatura e dessa maneira reduzir o impacto no teto salarial. Por exemplo, se um jogador assinou um contrato de 3 temporadas com bônus de assinatura de 120 milhões de dólares, o time teria um impacto no teto salarial de 40 milhões de dólares por temporada. Porém, a equipe pode adicionar um quarto ano como Void. Com isso, o valor total agora será dividido por 4 e o novo impacto passará a ser de 30 milhões, ou seja, 10 milhões a menos. Mas por se tratar de um ano falso, o jogador não irá realmente jogar nessa quarta temporada. Essa estratégia pode parecer muito positiva, e se formulada de maneira responsável, realmente pode ser. Porém, existem dois grandes problemas. O primeiro é que o time terá que continuar pagando para um jogador que nem sequer está mais no elenco. E o segundo e principal é que quando o contrato se expira, os valores de todos os anos void presentes no contrato se combinam. Ou seja, se um jogador tiver no contrato 3 anos void com 10 milhões em cada, quando ele sair da equipe, o seu impacto será combinado para 30 milhões de dólares. Como você já deve ter percebido, essa é uma excelente estratégia para o curto prazo, e era exatamente disso que o Saints precisava. E além de renovar e fechar novos contratos com esse método, o time passou a reestruturar os contratos já existentes para criar ainda mais espaço no teto salarial. De acordo com as regras da liga, somente o bônus de assinatura pode ser movido para os anos void, mas existe uma maneira que inclusive foi usada pelo Saints de contornar esse problema. Durante a reestruturação dos contratos, o time pode converter o salário base do jogador e outros tipos de bônus em bônus de assinatura, e com isso ele consegue distribuir ainda mais dinheiro ao longo dos anos. E entre os inúmeros jogadores que tiveram seu contrato reestruturado com essa estratégia, estão Michael Thomas, Cameron Jordan, Taysom Hill, Alvin Kamara, Marshawn Lattimore e, é claro, Drew Brees. Como resultado desse plano, o Saints conseguiu atingir o seu objetivo e montou um elenco realmente dominante. De 2017 a 2022, o time de New Orleans teve a segunda maior quantidade de vitórias de toda a NFL, ficando atrás apenas do Kansas City Chiefs. Mas no quesito conquistas, as coisas foram diferentes. Embora o elenco fosse um dos mais fortes, o Saints sempre dava um jeito de ser eliminado da maneira mais bizarra e aleatória possível, incluindo momentos históricos como o milagre de Minnesota e a derrota para os Rams após um erro de arbitragem que até hoje é considerado o pior da história. Infelizmente para os Saints, eles não conseguiram tão sonhado segundo Super Bowl da franquia, e para piorar, as consequências do contrato começaram a aparecer no pior momento possível. O primeiro desafio veio do contrato do Drew Brees. Embora tenha se aposentado após a temporada de 2020, todo o valor restante dos seus anos void foi combinado e teve um impacto de 11 milhões e meio no teto salarial da equipe. Mas o que realmente abalou o time nessa hora foi o anúncio do novo teto salarial. A cada temporada, a NFL ajusta o teto das equipes de acordo com a receita da liga no ano anterior. O grande problema
problema é que em 2020 os lucros da NFL foram fortemente prejudicados devido à pandemia, e como resultado houve uma queda drástica no valor do teto salarial, que passou de 198,2 milhões para 182,5 milhões, ou seja, uma queda de mais de 15 milhões de dólares. O New Orleans Saints foi de longe o time que mais sofreu com essa mudança, pois a sua situação, que já estava ruim, conseguiu ficar ainda pior, e agora eles estavam exatamente 101,6 milhões de dólares acima do teto salarial. Para resolver esse problema, o General Manager Mickey Loomis teve que bolar um plano desesperadamente. A estratégia envolveu cortar jogadores importantes como Emmanuel Sanders e Con Alexander, e é claro, reestruturar contratos e jogar ainda mais dinheiro para o futuro. Por incrível que pareça, os Saints conseguiram ficar abaixo do limite e ainda tiveram um bom desempenho durante a temporada, mas como já sabemos, o problema não parou aí. A temporada de 2022 começou exatamente da mesma forma. Embora o teto salarial tenha sido aumentado em 25 milhões de dólares, o time de New Orleans ainda estava mais de 70 milhões acima do limite. Como costume, o Loomis resolveu não mudar de estratégia e continuou reestruturando ainda mais contratos. Após a aposentadoria do Brees, muitos analistas e torcedores afirmavam que a melhor opção para o time seria recomeçar do zero. Porém, o time acreditava que poderia continuar competitivo e se recusou a fazer um rebuild, e isso ficou realmente claro na temporada de 2023. Ainda com os mesmos problemas com o teto salarial, o time resolveu reestruturar ainda mais contratos e, mesmo com dinheiro apertado, fechar um acordo com o quarterback Derek Carr. O Carr já tinha 32 anos e não trazia uma perspectiva de longo prazo. Porém, como o time estava focado em vencer agora, eles preferiram um quarterback veterano experiente do que apostar em um jogador mais jovem. E esse foi mais um erro. 2 temporadas depois dessa contratação, o Saints agora está ainda mais longe de ser um candidato sério para o Super Bowl e os contratos continuam se acumulando. Em 2024, o time teve a sua pior temporada desde quase 2 décadas, ficando com um recorde de apenas 5 vitórias e 12 derrotas. E graças ao azar da equipe, que até seria impressionante se não fosse trágico, eles não conseguiram nem sequer uma escolha dentro do top 5 do draft. No início desse ano, eles estavam 47 milhões de dólares acima do teto salarial, que para o Saints já é uma vitória. E após algumas movimentações que, como você pode imaginar, também envolveram reestruturações de contrato, a equipe já está de volta para o limite. Mas caso não haja uma mudança drástica, esse loop que já parece infinito não vai acabar tão cedo. Nesse ponto do vídeo, a grande solução para todo esse desastre já deve ter ficado clara, que é parar de ficar jogando dinheiro para o futuro e aceitar de uma vez por todas que o time precisa de um recomeço. O primeiro passo seria tentar negociar reduções de salário com alguns jogadores, o que dificilmente seria bem sucedido na prática, mas o importante é parar de ficar convertendo o salário em bônus de assinatura e criando ainda mais anos de void. Depois, o time precisa focar em juntar escolhas do draft para os anos seguintes, e dessa maneira poder escolher jogadores jovens e promissores que serão o futuro da equipe. E por último, o Saints precisa aceitar a possibilidade de ser um time terrível por pelo menos 1 ou 2 temporadas, pois só assim a equipe ficará disposta a trocar jogadores valiosos e acumular escolhas, além de não fazer nenhuma contratação maluca de um jogador caro só para tentar salvar o time, pois nessa altura isso seria o equivalente a jogar um copo d'água em um prédio pegando fogo. Se os executivos e a dona do time concordarem com esse recomeço, o New Orleans Saints daqui a alguns anos poderá montar um elenco muito mais competitivo sem a dor de cabeça do teto salarial, e quem sabe eles até escolhem um quarterback na primeira rodada do draft pela primeira vez em mais de 50 anos. Falando em quarterback, o Sam Darnold foi uma das grandes surpresas da temporada passada, e para descobrir como isso foi crucial para salvar a sua carreira, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.